fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manete, resumo do episódio 355. Yaman, na mesa do bolo, falou que iria arrumar o cabelo do Cupidinho para ficar bonitão na foto, igual ao tio. Ele disse que a criança não precisava mais. Em seguida, Yusuf disse que o tio também não precisava e que a tia também o achava bonito, deixando os dois tímidos ao passo que Zia registrava tudo. Logo depois, Yaman Bey Gato murmurou para Seher que ouvir aquilo foi muito bom. Seher, sendo Seher, ficava com aquela cara de boc. Em seguida, rolou o parabéns puxado pela Dalit, que após terminarem de cantar, desejou que Deus o abençoasse e salientou que ele havia crescido e que era um grande homem, pedindo que Deus o protegesse do mal-olhado. Em seguida, Yusuf assoprou as velhinhas, cuspindo no bolo, e todos aplaudiram. O clima era totalmente diferente do outro aniversário, que parecia um funeral, pois não tinha uma criança na época. E agora, Yusuf levou até a futura namoradinha. Yusuf disse que havia apagado as velas e que o desejo dele se tornaria realidade. Yusuf, peça para trocarem a roteirista, por favor? A criança estava felicíssima e Neslihan perguntou o que ele havia desejado. Yusuf respondeu que foi o habitual. Ele disse que desejou que a tia e o tio estivessem sempre ao lado dele e desejou também que os três dormissem juntos na mesma cama. E quero guardar num potinho. Naquele momento, Seher e Yaman se olharam, ao passo que Yusuf correu para contar o segredo para Neslihan. Ele disse que daquela vez incluiu Oiku e Neslihan abriu um sorrisão. Eu quero um Yusuf para mim, gente. Florzinha orientava a Zia sobre o melhor ângulo para registrar o momento e ele disse que ela tinha razão. Eu shippo tanto esse casal, eles são tão lindinhos. Em seguida, Zia pediu que Yaman Bey Gato e Seher se aproximassem um do outro, porém Seher, sendo Seher, disse que já estavam perto. Tô procurando minha paciência de novo. Acho que ela comprou uma passagem só de ida. Em seguida, Yaman pegou no braço, dizendo que não era daquela forma que uma foto de família funcionava e que ela precisava estar um pouco mais perto. Seher, como sempre, com os olhos esbugalhados, ao passo que Zia pedia que sorrissem. E Zia achou o resultado incrível e que tinha ficado lindo. Em um dado momento, cortaram o bolo sob aplausos e o clima era muito alegre e leve. Como faz diferença não conviver com serpentes dentro de casa, né? Mas esse mimo de Nas terá um preço e já sabemos disso. Portanto, aproveitem. Yusuf ganhou um livro com a história dele que os tios prepararam e ele adorou. Zia registrava tudo. Era uma saraivada de fotos. E depois rolou a sessão de fotos com a grande família de luz. Em outro momento, Yusuf pegou na mão da Oiku e fiquei estacionada na cena, lindinhos demais. Seher dançou com o Cupidinho enquanto Yaman admirava de longe, babando. Logo depois, Yusuf levou a tia até o tio pedindo desculpas por roubar a parceira de dança dele, mas deixou claro que o tio sabia que a tia dele não era apenas sua princesa, que era dele também. Cuti! Yaman disse que era para o cara durão ser grato por ser aniversário dele. Caso contrário, não deixaria. Em seguida, Yaman perguntou se Yusuf não iria chamar Oiku para dançar. Yusuf respondeu que não sabia se ela deixaria. Yaman disse que ele não saberia até perguntar a ela. E após olhar para a menininha, Yusuf perguntou se ele precisava perguntar a ela. Yaman afirmou com a cabeça. Em seguida, Yusuf pediu que não o deixasse quando ele estivesse dançando e que eles teriam que dançar também. Assim que Yusuf saiu, Yaman disse que era aniversário do Yusuf e que não iriam partir o coração dele. Iniciaram a dança. Yusuf com Oiku resolveu rapidamente. A menina sabe o que quer. E partiu dança. A Dalit e Neslihan ficavam observando, felizinhas. Em um dado momento, o Cupidinho, que quer casar o tio Zia também, pediu que ele dançasse um pouco, e Florzinha disse que não sabia dançar, mas Zia disse que poderiam copiar e a mãe Seher.
Ele disse que era um desejo do Yusuf e que não iriam dizer não ao aniversariante. Danadinho esse dia, hein? Todos dançavam e rolou a lembrança da dança do casamento, que foi um espetáculo. Para mim, a melhor cena da novela até hoje. Yaman falou para Seher que Yusuf sonhou que dançava com Yuku e que Seher e Yusuf tinham muita sorte, porque geralmente ele tinha pesadelos e que era muito difícil para ele ver sonhos brilhantes, mas que eles eram capazes de ver seus entes queridos em seus sonhos. Ele disse que Yusuf sonhava com o Yuku e que Seher sonhava com Yusuf. Bom, ele sabia que ela mentiu quando falou que havia sonhado com Yusuf após ter lido o diário dela. Apenas queria ver a reação da cremosa. Ele disse que talvez não pudesse ter sonhos bonitos, mas não queria esquecer aquele momento de sonho, dizendo que ela estava linda, rolando aquele instrumental que a gente gosta. Ela ficou constrangida e Yaman foi para o quarto, porém Zia e Yusuf continuaram com suas amadinhas. Tão logo retornou, Yaman sentou-se ao lado de Seher e disse que ela havia pedido uma gaveta com chave para o quarto dela e que ele tinha uma gaveta, e quando colocava as bolas de gude favoritas na infância, pensava que ninguém poderia encontrá-las. Enfim, ao final disse que não foi a fechadura que protegeu as bolas de gude dele. Ele deu a chave para ela. Ele perguntou em quanto tempo ela poderia confiar neles, dizendo que iria esperar por aquele dia para sempre se necessário, e Seher agradeceu constrangida. Seher de Calcutá foi para seu quarto com a chave do gaveteiro e pensou nas palavras do Yaman Bey Gato e desistiu de trancar, pegando em seguida uma caixinha. Após descer, ficou olhando aquele homem lindo. Reparem o perfil. Oh, Senhor, o mármore me espera. Ela pediu que ele pegasse algo no saco, dizendo que era a vez dele. Yaman ficou surpreso quando viu e muito feliz. Momento para guardar no potinho de novo. Era o caminhãozinho dele. Em seguida, Yaman lembrou do momento em que contou a história para ela. Seher disse que ele ficou com ela a semana toda e depois falou que não poderia agradecê-lo. Yaman ficou com os olhinhos brilhando. E teve resenha no quarto do Yusuf com os tios. Ele disse que estava cansado, mas que foi o melhor aniversário da vida dele. Yaman pediu para o cara durão esperar, porque tinha uma longa vida pela frente. Yusuf disse que naquele aniversário teve a Oiku e que até dançou com ela. E os tios acharam fofo. E logo depois, Yusuf agradeceu pelo dia incrível. E Seher disse que ele os deixou felizes também e que realmente foi um aniversário lindo. Naquele momento, Yaman olhou para ela petrificado. Em seguida, Yusuf, em tom de pergunta, disse que o aniversário dele ainda não tinha acabado. E Yaman disse que o cara durão ainda tinha algumas horas restantes. Yusuf perguntou se lembravam que ele ia pedir algo para eles dois e que eles disseram que fariam aquilo. Yaman disse que uma promessa era uma promessa, pedindo que a criança contasse o que queria, pois estava guardando aquilo há dias. Yusuf disse que sentiu muita falta, pedindo que eles dormissem juntos aquela noite. E após 1 minuto de silêncio, Yusuf disse que queria acordar com eles de novo. Yaman até queria, mas deixou Seher de Calcutá se manifestar. A impressão que Seher passou foi a de que ela iria dormir na jaula de leões. Pode isso, Arnaldo? Em seguida começou a gaguejar para sair daquela situação, mas Yusuf, que é prático, interrompeu pedindo que ela não dissesse não. Yaman pediu que o cara durão deixasse a tia dele pensar um pouco, mas até Yusuf já estava sem paciência com Seher. Ela disse que se sentiu um pouco mal naquele dia e que ela iria descansar no quarto dela. Yusuf a questionou sobre a promessa que ela havia feito. Seher disse que ele tinha razão e antes que terminasse de concluir o raciocínio, Yaman a interrompeu dizendo para Yusuf que talvez outra hora e que promessa era dívida. E como que não tem solução, solucionado está, Yusuf, frustradíssimo, concordou. Em seguida, Seher desejou boa noite e a criança ficou borocochosinha. Assim que saiu do quarto, Seher pediu desculpas ao sobrinho, dizendo que gostaria de ser como a antiga tia dele e que tudo seria diferente. Quando estava se afastando, ouviu Yusuf dizer para o tio
que era a única coisa que ele queria e que não queria presentes, brinquedos ou qualquer outra coisa. Ele disse que ficava muito feliz quando dormia entre os dois e que o fazia sentir como se a mãe dele e o pai estivessem com ele. Seher ficou comovida com o que ouviu, ao passo que Yaman pedia que o cara durão olhasse para ele, mencionando o acordo que fizeram e que nem tudo seria corrigido imediatamente. Enfim, Yaman teve uma conversa com Yusuf para que ele esperasse o tempo certo. Yaman disse que estava determinado a esperar pacientemente e disse que Yusuf também iria esperar. E foram surpreendidos com Seher, que apareceu dizendo que precisava de um pouco mais de tempo e que aquilo era verdade. E com travesseiro e roupa de cama na mão, cumprimentou dizendo que nunca iria deixar passar uma oportunidade de fazer o amor dela feliz. E Yusuf vibrou de felicidade sem acreditar. Seher disse que a cama dele era um pouco pequena, sugerindo uma cama no chão e que seria como se eles estivessem acampando, perguntando o que eles achavam. Yusuf berrou, dizendo que significava que estariam juntos novamente. Tão logo saiu, Yusuf disse para Yaman que amava tanto a tia dele. E o fofurômetro, hein, gente? Nossa! Yaman disse que a tia dele também o amava muito. E a mãe e o Yusuf arrumaram tudo. E quando o Seher entrou no quarto, a criança quis saber por que a tia usou tantas camadas de roupas e começou a contar. E a mãe achou graça. Gente, isso não existe no mundo em que vivemos. Será que Nazaré é de outro planeta? A criança perguntou se ela não iria ficar quente daquele jeito e Seher disse que não, porque ela sentia muito frio à noite e partiram para a caminha. E o Yusuf a chamou e Seher relutou. Logo depois Yusuf perguntou se a tia poderia ouvi-lo, afinal ela estava tão distante. Morri de rir nesse momento. Seher realmente não tinha ouvido, porque ela quis saber o que ele tinha dito. Yusuf a puxou para perto dele, dizendo que se ela estava com frio, ele iria abraçá-la para aquecê-la, e logo depois pediu que o tio se aproximasse para que dormissem quentinhos, cupidinho com 100% de excelência. E a mãe Beigato murmurou, dizendo que já era o suficiente. Após Yaman olhar para Seher de Calcutá, ela em pensamento falou como poderia dormir daquele jeito e, para variar, disse que estava um pouco quente demais. A mulher só não colocou o cinto de castidade porque não tinha. Ela se sentia sufocada, mas em pensamento disse que não podia levantar e ir embora porque Yusuf ficaria triste. Yaman percebia o desconforto dela e eu com o ranço dessa menina. Yusuf ficou admirando o livro com a história dele, rolou resenha, o livro foi tão cute. Quando Yusuf dormiu, Seher e Yaman conversaram. Ele contou como eles faziam e que costumavam dormir juntos e tals. Em um dado momento, Yusuf começou a roncar e foi muito engraçado. Yaman e Seher caminhavam na praia. Seher disse que nunca o esqueceu, enquanto Yaman acariciava as mãos dela. E de repente o tempo ficou horrível, formando uma tempestade. Yaman desapareceu, os pássaros fugiram e Seher dizia que não, com muito medo, perguntando onde ele estava, pedindo que ele não fosse. Ela teve uma lembrança do acidente no barco. Em seguida, Yaman acordou e percebeu que ela estava tendo um pesadelo. E após tentar acordá-la, Seher gritou, assustando Yusuf. Yaman pediu que ele voltasse a dormir e que não era nada. Ele pediu que sua cremosa não ficasse com medo porque ele estava lá, e Seher falou sobre a tempestade e também sobre as ondas enormes e que ele estava com ela, mas que depois não conseguiu encontrá-lo e que ele desapareceu de repente e que depois ela caiu. Yaman tentou tranquilizá-la dizendo que tinha sido apenas um sonho ruim, mas que ele estava ali com ela. Na cozinha, Seher lembrava do pesadelo que teve na noite anterior. Quando Yaman sentou-se ao lado dela, perguntou se ainda estava lembrando do pesadelo e Seher afirmou. Ele pediu que ela olhasse ao redor e que eles estavam em casa e que estava tudo bem e que não havia nada que perturbasse a paz dela lá. Ela disse que teve a sensação de que estava tudo bem e que depois tudo virou, falando sobre as ondas do mar e que o medo nunca desaparecia. Yaman disse que havia dito para ela não ter medo de qualquer coisa enquanto ele estivesse com ela. E Seher disse que ele estava com ela no sonho e que então o perdeu e ambos ficaram se olhando. E estou sentindo que teremos episódios com muita adrenalina. A calmaria dura pouquíssimo com Nazaré nesse roteiro.
Nazaré preparou surpresas terríveis, eu tenho certeza, hein, gente? Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.